É isso aí, pessoal. Notícia bombástica acaba de explodir em Brasília e pegou todos de surpresa, principalmente a nata de lá. Autoridades e ministros acordaram com essa informação e com provas que estão dando o que falar. Se você quer mudar o Brasil, já peço a vocês que acompanhem este vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o seu like. Muita gente assiste, acompanha tudo, mas esquece de apoiar. Então ajuda a gente, deixa o seu joinha, isso é muito importante. Agora, sem mais enrolação, Analista de economia e âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa. Nakagawa está em cima de como o sistema financeiro brasileiro pode vir a ser atingido com essa decisão, porque a gente bem viu a Priscila Yazbek nos contando como uma das possibilidades é ficar de olho no financiamento dessas organizações, facções criminosas, organizações terroristas. O que você nos conta sobre as consequências, desdobramentos dessa decisão que vale já a partir da semana que vem, segundo nota publicada pelo Departamento de Estado americano? Boa noite, Naka. Boa noite, Márcio. A leitura no mercado financeiro é de que abre-se um risco muito grande de sanções impostas por Washington a basicamente todo o sistema bancário brasileiro. Por quê? Porque entidades do sistema bancário brasileiro agora, neste momento, estão sendo investigadas por suposta ligação, por suposto relacionamento comercial com membros do PCC. E aí eu cito dois casos específicos, a REAG, gestora de fundos, e o próprio Banco Master, que numa dessas operações recentes, em várias delas, são citados como sendo agentes suspeitos de ou parte ou de elementos ali que são usados operacionalmente pelo crime organizado, por exemplo, para lavar dinheiro ou para transportar recursos ilegais. A partir desta decisão, Márcio, existe uma leitura de que todo o sistema bancário que, por exemplo, ofereceu fundos da REAG ou que ofereceu papéis do Banco Master, poderiam, eventualmente, ser sancionados. Uma das pessoas que entende que há esta possibilidade é o promotor Lincoln Gaki. Eu conversei com ele em março, nos Estados Unidos, e perguntei exatamente sobre essa hipótese, já que é uma hipótese muito mencionada pelo mercado financeiro, é uma preocupação muito grande. Agora, nesta noite, conversando com algumas pessoas do mercado, existe uma leitura de que, diante desta decisão, a decisão de sancionar ou não Banco A, Banco B, passa a ser quase política. Porque, num contexto como o brasileiro, muita gente pode ter feito negócios com entidades ou com pessoas ligadas ao crime organizado. E, a partir daí, passa a ser uma discricionalidade dos americanos decidir quem será sancionado. E aí existe uma segunda etapa ainda dessas sanções, Márcio, que são as empresas. Então, primeiro a gente fala do sistema bancário, do sistema financeiro, e a partir daí, quem negocia com o sistema financeiro, as empresas e as pessoas, podem também ser sancionadas. O clima, nesta noite de quinta-feira, parece muito, no mercado financeiro, aquele clima da decisão da Lei Magnitsky relacionada aos ministros do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes. Porque o risco era enorme na Lei Magnitsky também. E assim, a leitura é exatamente essa, de risco grande e mais imprevisibilidade sobre quando e como uma decisão como essa pode ser anunciada. Mas tentando entender da cabeça dos americanos, do ponto de vista de uso do sistema financeiro por essas organizações criminosas, a gente tem visto um combate até eficiente. Sim. Houve uma operação recentemente entre o Ministério Público de São Paulo, Polícia Federal, quer dizer, uma atuação conjunta, que raramente a gente vê, entre governo de São Paulo, vamos colocar assim, um órgão local de São Paulo, com o governo federal contra a Faria Lima. Mas isso é isolado, não é, Naka? É, definitivamente é isolado. E, curiosamente, são essas investigações que descortinaram essa ligação entre a Faria Lima, entre o mercado financeiro brasileiro, estabelecido oficialmente, com o crime organizado. Não se sabe, ao certo, se foi uma decisão intencional dessas casas ou se elas são vítimas também. O fato é que, pela investigação que se conhece até agora, há sim casas como a REAG, que aparentemente fizeram negócios com pessoas ligadas a organizações como o PCC. E por isso abrirem essa possibilidade de uma sanção. Então, me parece que esta ação a qual você se refere, Márcio, chegou atrasada na visão dos americanos. Era isso que eu ia perguntar para você. A gente não vê muito comumente esse tipo de ação. Ou mesmo as organizações de fiscalização do sistema financeiro nacional, o quão falhas elas são ou quão atentas estão
para deixar você responder a essa possibilidade de o crime organizado estar usando sem dificuldades e lavando dinheiro com o sistema financeiro. Hoje, especialmente hoje, nós tivemos uma nova fase da Operação Carbono Oculto que mostrou que 6 fintechs movimentaram quase 30 bilhões de reais nos últimos 4 anos. Uma dessas fintechs, Márcio, recebeu 1 bilhão de reais em dinheiro, em cash, em depósitos. Isso mostra que o nosso sistema bancário, que tem uma série de avanços e vitórias, por exemplo, a bancarização da nossa população, também está sendo usado pelo crime organizado, pela sua eficiência. Então, o crime organizado também entrou no mercado financeiro e essas operações mostram isso claramente. Se no passado o crime organizado usava, por exemplo, obras de arte, dinheiro vivo, barras de ouro para transportar recursos, hoje em dia usa fintechs, usa criptoativos e tudo isso passa pelo sistema financeiro. A tecnologia facilitou a criação dessas fintechs, Sim. a criação desses pequenos bancos digitais. Terrorista, uma vez que o presidente Lula tinha se encontrado com o presidente americano Donald Trump há 20 dias e disse então que esperava pelo menos um gesto ali antecipado antes dessa decisão da noite de ontem. Paula, vamos lá. Primeiro, meu Deus, um tal de Marco Rubio, isso da boca do presidente do Brasil, um tal de Marco Rubio. O desrespeito é inacreditável. Agora, Paula, o meu artigo de hoje, a primeira frase do artigo é a seguinte: não foi por falta de aviso. Se pegarmos aqui, pelo menos os meus artigos aqui na Revista Oeste, que são bem direcionados à política externa e ao tabuleiro geopolítico e principalmente à política americana, se buscarmos o artigo do dia 26 de setembro, o abraço da raposa, que foi logo depois da tal química da ONU, que rolou uma química, e aí muita gente disse, Lula colocou Donald Trump no bolso, e aqui a gente fez uma análise fria, pragmática. Donald Trump é assim, esse artigo é de 26 de setembro. Depois o outro, de 10 de outubro, Lula joga damas e Trump xadrez. Exatamente porque, enquanto a narrativa no Brasil da esquerda e do consórcio da grande imprensa era Lula colocou Donald Trump no bolso, a Magnitsky caiu, agora tem química, tem aperto de mão. Depois, em 31 de outubro, eu escrevi Diplomacia Trumpiana, sorrisos e porretes. Ou seja, o Trump vai falar com todo mundo. Ele chamou o Xi Jinping há 2 semanas, na visita que ele fez à China, de nossa amizade, temos uma amizade. E aí, Paula, no dia 13 de março desse ano, talvez a última chance do Lula de prestar atenção no que Donald Trump estava tentando dizer: narcoterrorismo nas Américas. Esse artigo, Paula, é sobre o escudo das Américas. 17 países participaram dessa manifestação, desse grupo criado pelo Donald Trump exatamente para combater o narcoterrorismo nas Américas. Mas quem não estava? Quem não quis participar do escudo das Américas? Brasil e Colômbia e México. Então a gente a gente percebe que, aquela coisa que eu sempre brinco aqui, boi preto conhece boi preto, e Donald Trump vem dando várias chances para que Lula receba esse convite do Donald Trump de participar dessa guerra contra o narcoterrorismo, contra as drogas, guerra, Paula, que faz parte da campanha do Donald Trump. Foi um dos principais pontos da campanha de Donald Trump. Ele não ia largar isso. Poderia ser o presidente que fosse no Brasil, assim como depois da eleição de outubro, se será Flávio, se será Lula, os americanos não vão largar mais isso. É uma política que veio para ficar. Avisos foram dados ao Lula. A gente sabe também que a Magnitsky caiu, não sabemos o que foi colocado na mesa, o que Lula ofereceu e que provavelmente não deu, porque
o Lula não respeita acordos. Então, a reunião passada entre Lula e Donald Trump de 3 horas, provavelmente o Lula saiu da reunião achando que, bom, ganhei mais tempo. Coloquei o Donald Trump no bolso mais uma vez, como todos ali à sua volta falam há bastante tempo, há alguns meses. E Donald Trump, quando Donald Trump cansa, ele cansa. Então, ele não apenas, para finalizar, ele não apenas estabeleceu a política que ele queria desde o começo, e ele tentou uma conversa com Lula, mas ele usou um timing perfeito logo depois da visita do pré-candidato Flávio Bolsonaro, sinalizando para Lula exatamente isso. Eu te dei todas as chances, você quis comprar tempo, agora o Donald Trump, que até agora não endossou publicamente, né, Flávio Bolsonaro ou qualquer outro candidato, mas essa relação ela se mostra mais estreita quando ele usa um time logo depois da visita do senador Flávio Bolsonaro para colocar em prática uma coisa que ele já queria há muito tempo. Então, são vários recados. America First. Lula, você não vai me fazer de bobo, eu vou continuar, eu te dei todas as chances e agora, mesmo sem endossar oficialmente, eu tenho um candidato aí no Brasil alinhado com as políticas de interesse de segurança pública no Brasil e no mundo. É isso aí, pessoal. E bora para mais uma notícia. O que muda, pessoal, com os Estados Unidos classificando o CV e PCC como terroristas? Marco Rubio assina designação que entra em vigor em 5 de junho e pode gerar bloqueio de ativos, sanções e ampliar a atuação militar americana na região. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou o Comando Vermelho e PCC como terroristas globais, especialmente designados, e anunciou a inclusão das duas facções na lista de organizações terroristas estrangeiras a partir de 5 de junho. O comunicado foi assinado pelo secretário Marco Rubio, que descreveu os grupos como duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil, com redes que se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e para dentro do nosso país. As duas designações aplicadas simultaneamente têm mecanismos jurídicos diferentes, com a classificação de terroristas globais, especialmente designados todos os bens e interesses em bens de indivíduos ou entidades designados que estejam nos Estados Unidos, que entrem nos Estados Unidos ou que estejam na posse ou sob controle de pessoas dos Estados Unidos ficam bloqueados. A medida também proíbe qualquer transação ou negociação com pessoas ou grupos afetados pela designação, mesmo fora da jurisdição americana. O Brasil pode sofrer sanções de natureza financeira porque a inclusão na lista de terroristas globais, especialmente designados, pode provocar o congelamento de bens e ativos de indivíduos não americanos ou instituições financeiras brasileiras que tiveram fornecido conscientemente apoio material ou financeiro a uma pessoa ou grupo ligado ao PCC ou ao CV. Terceiros podem ser alvo de investigações criminais e processos judiciais por fornecer apoio às organizações designadas. A classificação também muda a forma como os Estados Unidos tratam o assunto, deixando de ser uma questão apenas policial para entrar no campo de defesa nacional. Quem passa a ter responsabilidade sobre isso é a CIA e os militares, saindo da esfera do FBI e da DEA. A alteração tem implicações diretas para o compartilhamento de informações com autoridades brasileiras. Em declaração em abril, Lula afirmou que o combate às facções é um problema do governo brasileiro e não dos Estados Unidos, avaliando que a classificação pode abrir brechas para intervenções externas. Nós aprovamos agora a lei antifacção que vai permitir ter uma atuação mais poderosa para tentar destruir essas organizações. Essa é uma guerra que é nossa. Essa é uma guerra que não é dos Estados Unidos, declarou Lula. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like.